Sim, houve um eclipse quando Jesus morreu? Marcos 15 versículo 33 e 39 apresenta o relato dos últimos momentos de Jesus antes de sua morte. O caminho que o levou à cruz foi preenchido com dor, sofrimento, maus tratos, escárnio, humilhação e tortura. Agora, enquanto ele estava pendurado na cruz, ele deu seu último suspiro. Marcos 15 versículo 33 nos diz que quando a 6ª hora chegou, houve escuridão sobre toda a terra até a 9ª hora. Havia uma escuridão densa sobre toda a terra. Agora, a escritura se cumpriu como está escrito em Amós 8 versículo 9, lemos, e acontecerá naquele dia, declara o Senhor Deus, que farei o sol se pôr ao meio-dia e a terra escurecer em plena luz do dia. O povo frequentemente exigia um sinal do céu, e agora eles tinham um. Mas isso simbolizava seus olhos cegados. Eram 12 horas da tarde e a escuridão continuou até às 3 horas. A escuridão parecia ser de outro mundo, pois aconteceu durante o momento mais brilhante do dia. Muitas pessoas têm perguntado se isso foi um eclipse. Foi uma coincidência? Foi mesmo divino? E se foi um eclipse, o que exatamente foi? Essa escuridão provavelmente foi causada por intervenção divina. Em seus escritos, Faga de Trolley descreve um eclipse solar extraordinário que ocorreu durante o 4º ano da 202ª Olimpíada. A escuridão que ocorreu durante este momento crítico pode ter diversos significados. Primeiro, a escuridão era associada na antiguidade ao luto. Jeremias 4 versículo 27 e 28 diz, pois assim diz o Senhor, toda a terra será uma desolação, contudo não farei uma destruição completa. Por isso a terra lamentará, e os céus acima escurecerão porque eu falei, eu decidi, e não vou mudar minha mente, nem desistir disso. Alguém comentou uma vez que enquanto ele estava sofrendo, todo mundo sofria com ele, pois o sol foi escurecido. A escuridão que ocorreu durante a morte de Jesus foi percebida como um sinal de lamento do sol. Esse tipo de escuridão frequentemente estava associado à morte de grandes homens, e tanto leitores gentios quanto judeus poderiam interpretá-lo como um sinal cósmico que acompanhou a morte de um rei. Além disso, a escuridão era vista como um símbolo do juízo de Deus. De acordo com os evangelhos, a escuridão envolveu a terra durante a crucificação de Jesus Cristo. As escrituras mostram que a escuridão começou na 6ª hora, que era conhecida na contagem do tempo judaico, e continuou até a 9ª hora, às 15 horas. Portanto, a escuridão persistiu por cerca de 3 horas. A duração do eclipse solar mencionado no texto parece ser muito longa. Além disso, é importante notar que Jesus morreu durante a Páscoa, que sempre ocorre quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Um eclipse solar, por outro lado, só pode ocorrer quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Essa escuridão durante a crucificação de Jesus resultou da intervenção milagrosa de Deus, muito parecida com a 9ª praga no Egito. É importante observar que esses eventos passados não indicam que Deus use ocorrências astronômicas naturais como sinais bíblicos. Portanto, a questão permanece, e quanto aos eventos futuros? Entre as horas das 9 da manhã e meio-dia, havia luz suficiente para as pessoas que se opunham a Jesus testemunharem seu sofrimento e zombarem dele. Não poderia haver engano quanto ao fato de que ele estava pregado na cruz, pois ele foi crucificado em plena luz do dia. Estamos totalmente convencidos de que era Jesus de Nazaré, pois tanto amigos quanto inimigos testemunharam suas agonias por 3 longas horas. Os falsos portadores sentaram e o observaram na cruz, fazendo troça de suas misérias. Sou grato por essas 3 horas de luz. Sem elas, aqueles que se opõem à nossa fé teriam duvidado se o corpo de nosso amado Mestre estava verdadeiramente pregado na árvore. Eles teriam espalhado rumores infundados. Onde teriam sido as testemunhas da cena solene se o sol tivesse sido escondido da manhã até a noite? O fato de 3 horas de luz estarem disponíveis para inspeção e testemunho mostra a sabedoria. A criatura não pôde suportar o mal feito ao seu Criador. Portanto, o sol retirou seus raios para que não visse os feitos dos perversos. A escuridão que ocorreu em um momento tão crítico pode significar várias coisas. Que chamado de despertar deve ter sido para os filhos descuidados dos homens?
As pessoas não sabiam que o Filho de Deus estava com elas ou que ele estava realizando a redenção humana. A hora mais importante da história parecia passar despercebida até que a noite saísse de seus quartos e tomasse conta do dia. O que significa essa escuridão? Perguntava todo mundo. As coisas pararam de se mover. No Getsemane, uma escuridão espessa caiu sobre seu espírito. Ele estava em extrema tristeza, até ao ponto de morte. Sua alegria era sua conexão com Deus, mas essa alegria foi perdida, e ele estava na escuridão. A escuridão parecia se estender infinitamente até que o Senhor Jesus falou, quebrando o silêncio que se tornará terrivelmente calmo. Ele recitou um salmo, especificamente o Salmo 22, perguntando a Deus por que ele havia sido abandonado, dizendo: "E meu Deus, por que me abandonaste?" Finalmente, a escuridão pode ter sido um símbolo de julgamento de Deus. Que Deus abençoe sua vida, hoje e sempre. Amém.